Bom, pessoal, meu nome é Júlio, eu vou conversar com vocês um pouquinho das lesões tumorais ósseas da coluna vertebral. Basicamente, são casos que a gente discute. Todo ano costuma cair pelo menos uma questão a cada 2 anos na prova do colégio, então é um tema que é importante e a gente tendo visto esses casos, a gente acaba lembrando na hora da prova. Vou pedir só para vocês participarem comigo para não ficar só mostrando os casos, se a gente discutir um pouquinho. Então, os tumores ósseos da coluna vertebral são lesões raras, representam menos de 5% de todos os tumores ósseos. A manifestação clínica ela pode ser muito variada, mas a manifestação clínica mais prevalente é a presença de dor. E as diferenças na localização dessas lesões e as aparências radiográficas e do estudo de imagem ajudam a gente a reduzir aí o diagnóstico diferencial. Então, eu vou mostrando alguns casos, a gente vai discutindo e a gente vai passando aí pelas principais lesões. De uma forma geral, é importante a gente saber alguns conceitos. Tem algumas lesões que comprometem mais o arco posterior, ou seja, a região posterior, né, desse corpo vertebral, e tem lesões que comprometem mais o corpo vertebral propriamente dito. As lesões que mais comumente tendem a comprometer os elementos posteriores são lesões benignas, as clássicas osteomosteoide, osteoblastoma, osteocondroma e cisto ósseo aneurismático. No corpo vertebral, a maioria das lesões que tendem a ter um comprometimento, principalmente adultos, são lesões malignas, como metástase e mieloma e plasmocitoma, que são as mais frequentes. E das lesões benignas, muito frequentemente encontrado o hemangioma, o granuloma eosinofílico em criança, e muito raro, mas que acaba aparecendo também o tumor de células gigantes. Quando a gente tem lesões múltiplas na coluna vertebral, num paciente adulto, se a lesão é agressiva, a gente sempre tem que pensar, paciente acima de 50 anos, em lesões metastáticas. Em criança, a gente tem que lembrar que o granuloma eosinofílico, a esteocitose, pode dar várias lesões vertebrais. Então, o número de lesão também é importante para a gente fazer um raciocínio. E se essa lesão acaba pegando 2 níveis em continuidade, isso também acaba levando a gente a pensar e reduzir aí o diagnóstico diferencial dessas lesões, chamar atenção para a cistose aneurismática e TCG, que gosta muito de pegar 2 níveis na coluna, como lesões benignas, e as lesões malignas, classicamente, aí as metástases. Então, o primeiro caso é uma paciente de 19 anos, ela referia lombociatalgia irradiada para a esquerda há 4 meses, e essa paciente não tinha nenhuma doença ou nenhum histórico prévio. Aqui, não é melhor apagar essa luz aqui? Onde que apaga? Acho que ficou melhor, né? Então, aqui a ressonância magnética, os cortes sagitais, aqui uma sequência líquido sensível, um STIR, onde a gente identifica uma alteração. Quem que gostaria de falar o que está vendo? Você mesmo. O que você acha aí que tem nesse caso? Por exemplo, se você estivesse olhando essa ressonância e essa paciente jovem falasse para você, acabei de correr uma maratona e estou com dor na coluna. Você pensaria o que vendo isso aqui? Ó? Esse é o principal achado. O que você está vendo aqui? Ó? Tem edema, certo? Pegando elemento posterior. Então, dos raciocínios, se essa paciente tivesse feito muita atividade física, poderia ser uma sobrecarga ou uma lesão de estresse, certo? Essa paciente não tinha essa história. A gente já começa a pensar em outras possíveis causas que acabam dando edema. Então, para fazer uma avaliação melhor dessa região, a gente solicitou uma tomografia, né, que é os achados da tomografia. O que você acha aqui? Você acha que tem uma fratura ou tem alguma outra coisa aí que poderia estar dando aquele edema e a dor da paciente à esquerda? Aqui tem alguma coisa, certo? Se a gente olhar, não tem uma descontinuidade da cortical. Isso aqui está um pouco corticalizado e dá a impressão que tem como se fosse uma lesão lítica com uma pequena ossificação no meio. Isso é um achado muito sugestivo de osteomosteoide. E a gente sabe que o osteomosteoide dá muito edema. Então ele vai dando muito edema. Ele é um dos tumores classificados como tumores inflamatórios. Então sempre que você vê muito edema, principalmente justa cortical ou
em ossos longos ou em elemento posterior de coluna, a gente tem que lembrar do osteoma osteoide. É super frequente pegar o osteoma osteoide. A gente pega, sei lá, por ano, 5, 6 casos de osteoma osteoide. Na coluna é mais raro, mas a gente tem que lembrar elemento posterior. E esse é sempre o aspecto dele na tomografia. Você vai ver o que se chama de nidos, né? Aquela área lítica com uma área esclerótica no meio. O tratamento de escolha hoje em dia, você faz ablação disso aqui, essas lesões vão super bem, super fácil de tratar. Em muitos serviços, quem trata essas lesões é o radiologista. Tá bom? Então, lembrar desse elemento posterior, esse aspecto em nidos e bastante edema do osteoma osteoide. Então, no esqueleto axial, a grande maioria, na coluna, compromete, né, os elementos posteriores. A gente vai ter bastante edema. A região lombar é a região em que mais frequentemente a gente encontra aí os osteomas. Aqui aquele aspecto típico do nidos, aqui mostrando a histologia. Agora vamos para o segundo caso. Essa é uma paciente de 46 anos com cervicalgia sem radiação há 4 meses. E essa paciente não tinha nenhum histórico prévio, nenhuma outra doença, apenas dor. Aqui é o achado da tomografia dessa paciente. Tudo bem? O que você acha que está acontecendo nesse caso aí? O que você vê diferente? Aqui? Então, como que você descreve isso aqui? Então, tem uma lesão óssea. Qual a característica? É lítica? Ela é blástica? Na anatomia? Ó, a gente vê que a densidade comparado com o osso adjacente está bastante aumentada. Certo? E a gente vê que tem, em volta dessa lesão, um frangeamento, algumas pequenas espículas, em volta dessa lesão nodular que pega predominantemente o corpo vertebral. Aqui na ressonância magnética, mostrando que ela apresentava baixo sinal difuso. Vocês acham que essa é uma lesão que sugere uma lesão agressiva ou sugere uma lesão benigna? Masson, o que você acha? Benigno, né? Então a gente vê que essa característica de ilhota de osso denso compacto ou enostose com essa margem bastante frangeada é muito sugestivo das enostoses. Então é importante a gente lembrar dessa característica porque frequentemente esses pacientes vêm com esses achados, pode ser múltipla e não confundir isso com lesão metastática. Às vezes não é tão simples, mas a frequência de enostose é muito maior, principalmente em pacientes sem história nenhuma de câncer. E com essa característica clássica dessa margem frangeada, a gente fica bem tranquilo em pensar em enostose. Lembrar que essas ilhotas de osso denso compacto e enostose podem captar na cintilografia. Então não é porque capta na cintilografia que é uma metástase ou uma lesão mais agressiva. E lembrar desse aspecto da margem frangeada que é muito característico aí das enostoses. Esse aqui é um outro caso de um paciente com câncer de próstata e que apresentava aqui no raio-x esse aspecto totalmente aqui esclerótico, né, de C2. Então, o que a gente chama de vértebra de marfim. Nesse contexto de um câncer de próstata, um comprometimento esclerótico difuso, a gente começa a ficar preocupado em isso ser uma lesão óssea aí secundária. Aqui é o raio-x da coluna mostrando várias outras lesões escleróticas. Então, nesse contexto aqui, era uma lesão esclerótica múltipla, difusa da coluna relacionada a câncer de próstata. Eles gostam bastante quando tem a vértebra de marfim, né, aquela vértebra difusamente esclerótica, em que existem alguns diagnósticos diferenciais. No adulto, lembrar sempre de metástase blástica, doença de Paget, linfoma e osteosarcoma. Em crianças, osteosarcoma, metástase de neuroblastoma e sarcoma de Ewing. Isso é uma questão que acaba caindo bastante em prova. Esse aqui é um caso que já vieram 2 casos semelhantes esse ano para a gente fazer biópsia de lesão óssea. Então, esse aqui é um paciente com câncer de próstata, que fez uma tomografia com contraste de corpo, de abdômen e tórax, para pesquisa de metástase. Aqui são as fases pós-contraste e a gente identifica essas alterações ósseas aqui no corpo vertebral. Vocês pensam em alguma coisa nesse contexto de câncer? Lembrando que isso aqui é uma fase pós-contraste.
Masson, alguma ideia aí, o que possa ter acontecendo nesse caso? Tem um realce vascular, aqui para trás também. Mas você acha que tem uma lesão aqui, que tem partes moles? O que você acha que pode ser que esteja... Exato. Você sempre vê isso aqui, você tem que ir para pré-contraste. Aqui é pré-contraste. Mas uma lesão, sim, tumoral vascular ou uma lesão vascular secundária, alguma coisa aí? Exatamente. Isso aqui está meio na moda, chamado vanish metástase. Pacientes com câncer, muitos deles com catéter central, tem trombose de veia cava, isso altera a vascularização e na fase arterial acaba fazendo essas pseudolesões blásticas em corpo vertebral. Então lembrar aqui desse achado vanish metástase. Então fase pós-contraste, você achar essas áreas de realce, algo vascular, sempre vá na fase pré-contraste para estar avaliando se realmente isso é uma lesão. Tudo bem? Então, o próximo caso é um paciente de 8 anos, ele teve uma queda de 1,5 metro e estava com dor cervical, e ele não apresentava sintoma neurológico. No exame, tanto de raio-x, de tomografia quanto de ressonância, não se identificava uma fratura, mas a gente já identificava alguma alteração óssea. O que você acha? O que você está vendo aí? Certo. Exatamente. Uma coisa importante aqui é que a cortical óssea do corpo vertebral continua com a cortical óssea dessa ossificação. Então você pensaria em qual diagnóstico aqui? Quando você tem uma exostose, que a cortical continua com a cortical óssea. Em qualquer lugar do corpo você pode ter isso. Isso é a lesão óssea de extremidade mais frequente que tem, chamado osteocondroma. Certo? Então você tem a continuidade dessa exostose com a cortical óssea. É um pseudotumor benigno super frequente que raramente pode comprometer a coluna cervical, como nesse caso. Então lembrar dessa continuidade da cortical e essa exostose óssea. Aqui mais um caso, continuidade da cortical, exostose óssea, que relacionado ao osteocondroma, lembrar que ele tem uma capinha de cartilagem, que na ressonância magnética a gente encontra algumas vezes, mas a grande maioria dessas lesões são realmente benignas e não tendem a malignizar. Raramente ela maligniza. O próximo caso é um paciente de 16 meses com dor lombar, com piora progressiva. O paciente não tinha trauma ou sintomas neurológicos. Desculpa, é 16 anos no mês. E aqui a gente vê as imagens. Esse aqui é um exame antigo, mas dá para a gente ter uma ideia mais ou menos do que está acontecendo aqui neste corpo vertebral. Então, o paciente adolescente com essa lesão óssea aqui no corpo vertebral de L3. O que você acha que está acontecendo aí nesse caso, aqui em L3? Perfeito. Aqui a gente fica bastante preocupado, né? Porque essa lesão lítica rompe toda a cortical. E o que é isso aqui? Porque sempre quando a gente vê o tumor, a gente tenta procurar uma matriz nesse tumor, né? Parece uma matriz se você comparar com o osso do lado óssea, né? Então uma lesão agressiva com matriz óssea, a gente lembra de osteosarcoma. Certo? É muito raro na coluna. Quando pega a coluna tende a comprometer o corpo. E era exatamente o que era esse caso. Mas o importante é ver esse aspecto algo permeativo com essa matriz osteoide, sugerindo aí uma lesão agressiva da coluna vertebral. Um ponto importante de osteosarcoma de coluna é que a maioria dos casos que eu vi, ele é bastante raro, mas a maioria dos casos que eu vi foi secundária à radioterapia. Lembrar que quando faz radioterapia, a região irradiada, depois de 8 a 10 anos, tem uma chance nessa região de desenvolver novos tumores. Na parte músculo-esquelética, que é mais comum, principalmente na coluna, é o osteosarcoma secundário à radiação. Essa também é uma questão que acaba caindo bastante na prova dos residentes. Paciente, 7 anos, sexo masculino. Esse paciente tinha bastante dor na coluna e ele
não tinha uma escoliose, mas desde quando começou a ter essa dor na coluna, ele acabou apresentando essa escoliose. Então, vamos seguindo aqui. Você que está com o computador, o que você acha nesse caso, por favor, que está... Chama atenção, né? Um extenso processo inflamatório em volta dessa lesão, certo? Tanto que, provavelmente, esse posicionamento, esse desvio da coluna é secundário a essa lesão, né? De todo esse processo inflamatório aqui. Então, essa é uma lesão lítica, pegando aqui elemento posterior, com muito edema. A lesão não é tão pequena, a gente não vê nenhum nidus dentro dessa lesão. Você pensa em alguma lesão moral que possa estar dando isso no paciente jovem, criança? Você vê aqui, é um dos tumores que se enquadram naqueles tumores inflamatórios. Os tumores que podem dar muito edema, e vocês têm que saber isso porque ajuda muito no raciocínio, e músculo esquelético, são o osteoma osteoide, o osteoblastoma, o condroblastoma e o granuloma eosinofílico. Tumor maligno não dá muito edema, não tem característica inflamatória igual esse caso aqui. A gente vê que é uma lesão grande, você pensa em alguma coisa, pegando elemento posterior, algum diagnóstico. Esse aqui é um caso de osteoblastoma. O osteoblastoma é como se fosse o irmão mais velho do osteoma osteoide. Tem características histológicas semelhantes, porém tende a ser uma lesão muito maior do que o osteoma osteoide, característico em elemento posterior de coluna, com muito edema. Tá bom? Esse tumor acaba caindo bastante em prova também, é importante a gente ter esse conceito. Normalmente as lesões têm mais do que 2 centímetros, geralmente são lesões insuflativas com muito edema em volta, por isso que tem uma captação intensa aí na cintilografia. E esse é o aspecto aqui de um outro osteoblastoma de sacro, aqui também já com a calcificação central. Próximo caso é uma paciente de 30 anos com dor pélvica há 18 meses. Quem que está do lado ali dele? Você acha que está acontecendo? Então, é uma paciente adulto que acabou tendo uma dor recente na região do sacro e da bacia e veio fazer uma ressonância magnética para avaliação. Então, começando pela tomo, o que você está vendo aí? Aqui, né? E o osso, como que está aqui em volta, assim? Você vê, está esclerótico, todo irregular, né? Parece que essa lesão sai do osso, está vindo para fora, invadindo. A ressonância magnética a gente consegue ver bem essa lesão, que é uma lesão bastante hidratada. Aqui o pós-contraste tem um realce predominantemente periférico e aqui a gente vê algumas calcificações sugerindo matriz condral. Então, lesão em sacro e bacia em adulto com característica de lesão condral, a gente sempre fica preocupado para condrosarcoma, tá? Que era esse caso. Então, condrosarcoma é uma lesão rara. Quando as lesões condrais pegam a bacia e a coluna, principalmente sacral, a gente fica muito preocupado. Por mais que tenha um aspecto benigno, a gente fica com o pé atrás, porque essas lesões tendem a evoluir para condrosarcoma. Então, lembrar essa característica de agressividade com matriz condral. As lesões cartilagíneas tendem, no pós-contraste, a ter um realce periférico, né, bem lobulado, muito sugestivo de lesão de matriz condral e tendem a ser muito hidratada no T2. Aqui mostrando alguns outros exemplos. Então, uma lesão muito hidratada. A gente vê esses focos aí de calcificação, né, de matriz condral no interior. E no pós-contraste tende a ter um realce bastante periférico e lobulado, muito sugestivo de lesão condral. Próximo caso é um paciente de 40 anos com dor lombar progressiva. Inicialmente essa dor respondia a anti-inflamatório. Agora o paciente refere que essa dor ela é contínua e não melhora nem com o uso de medicamento.
seguindo a ordem, pode ser, por favor. O que você acha que está acontecendo aqui? Consegue ver alguma coisa? Parece aqui, né? Deixa eu ver se tem algum... Como que você descreve essa lesão? É uma lesão lítica, insufla o osso. Tem um aspecto que insufla, né, o osso. Parece que as corticais em volta dessa lesão ainda estão preservadas, tem algumas pequenas áreas de descontinuidade, a altura desse corpo vertebral está um pouco diminuído, e aqui a gente consegue ver. Então, uma lesão puramente lítica, não tem muita esclerose em volta dessa lesão e compromete praticamente todo o corpo vertebral. Aqui é o aspecto na ressonância magnética, então a gente vê uma substituição completa da medular óssea por esse tecido, que tem esse baixo sinal em T1, um isosinal meio baixo em T2 e um intenso realce na fase pós-contraste. Lembrando que é um paciente jovem, 30 anos, e que não tem nenhum histórico de outras lesões. Então, um paciente bastante jovem. Esse diagnóstico não é tão fácil. Você pensa em alguma coisa? Se você imaginar uma lesão com essas características na epífise do joelho, bem próxima à superfície articular do joelho, pensaria em alguma coisa? Assim, você lembra de cabeça? Então, frente à faixa etária, esse aspecto de lítica, sem esclerose em volta, sem romper a cortical óssea, a gente pensa num tumor de células gigantes. Esse achado é bem característico de tumor de células gigantes aí na coluna vertebral, então gosta muito do corpo vertebral, uma lesão lítica, sem comprometimento extenso de partes moles, tem um ligeiro baixo sinal em T2, aqui mostrando o pós-contraste. Aqui é o pós-operatório desse paciente. Então lembrar que o tumor de células gigantes ele pode comprometer a coluna, pega mais o sacro, depois a coluna torácica, depois a cervical e por último a lombar, e sempre vai ter esse aspecto, lesão lítica, que insufla o corpo vertebral sem esclerose em volta e sem nenhuma reação periosteal muito agressiva. O problema do aspecto de imagem do tumor de células gigantes é que se você vê uma lesão lítica, pegando todo o corpo vertebral num paciente mais velho, aqui são vários casos de tumor de células gigantes. Como nesse caso, a gente fica preocupado, que é uma das características de imagem também do plasmocitoma. Plasmocitoma seria o mieloma múltiplo focal, normalmente encontrado em paciente acima da 6ª década, então uma lesão de paciente mais velho, e isso aqui já foi questão de prova do colégio também, tem esse aspecto característico chamado de mini brain. Parece que faz alguns sulcos aqui no interior da lesão, e isso ajuda a gente a diferenciar daquela lesão puramente lítica. Então, 2 fatores. Plasmocitoma é extremamente raro em paciente abaixo de 50 anos. E essa característica de mini brain faz a gente pensar na lesão. Então, lembrar, lesão lítica pegando o corpo vertebral, paciente mais jovem TCG, se não tiver reação periosteal nem muita partes moles, e num paciente mais velho, lembrar do plasmocitoma. Próximo caso, um paciente de 30 anos, com dor cervical e perda de força nos membros inferiores há 20 dias. O paciente apresentava essa lesão aqui. Quem que é o próximo ali seguindo? Vai lá, pode ir. Perfeito. Um grande componente de partes moles, essa lesão. Você vê que uma característica dessa lesão é que pega 2 níveis, tende a poupar aqui o disco, o espaço discal. Parece ser uma lesão sólida, né? Não parece ser uma coisa infecciosa, uma coleção. Faz uma baita compressão aqui da medula e ela está exatamente na linha média. Então não é fácil o diagnóstico dessa lesão. Esse era um caso de cordoma da coluna cervical. Então lesões na linha média com bastante hipersinal em T2 que podem pegar principalmente na coluna cervical alta, 2 corpos vertebrais poupando o disco, a gente pensa em condroma.
o cordoma, desculpa. A característica do cordoma é aquela lesão sacral na linha média que tem calcificação e muito hipersinal em T2, né? Mas ela pode pegar também a coluna cervical e a região do clivus. Ele é um tumor que localmente é muito, muito agressivo, tende a ter muitas e muitas recidivas, mas não costuma dar muita metástase. E aqui é o aspecto característico do cordoma, lembrando que compromete pacientes normalmente entre 20 e 30 anos, uma lesão central, sólida, com calcificação. Aqui é o local característico na região do sacro. Lembrar que a grande maioria dos casos de cordoma sacral tem calcificação. Aqui é só mais um outro caso mostrando outro cordoma. Tem uma lesão de linha média, pegando 2 corpos vertebrais na coluna cervical, com grande componente de partes moles, bastante hipersinal em T2. Lembrar do cordoma. O próximo caso é um paciente de 20 anos com dor torácica e essa paciente estava evoluindo com parestesia de membros inferiores. Então aqui a gente tem a tomografia computadorizada e a ressonância magnética dessa paciente. Vamos lá, seguindo aí. Então ela compromete mais elemento posterior, certo? Bem lítica a lesão, a fila cortical aqui. E na ressonância, chama alguma coisa aqui na ressonância? Aqui no T2, nível líquido? Parece que tem algumas áreas de nível líquido aqui no interior dessa lesão. Então, lesão lítica, sem característica de agressividade, só fila cortical, pegando elemento posterior, que na ressonância você olha, tem essas loculações císticas, múltiplas, com algumas áreas de nível líquido, a gente pensa em cistócio aneurismático. Tá? O importante de cistócio aneurismático é que sempre ele vai ter esse aspecto aqui de coleções, múltiplas coleções, sempre vai dar uma lesão lítica, gosta muito de elemento posterior. O problema é que ele pode vir associado a outras lesões tumorais, por isso que a gente sempre procura a área sólida desse tumor. Nas fases pós-contraste, sempre a gente tem que fazer uma subtração e procurar ativamente a área sólida dentro do cistócio aneurismático. As regiões mais comuns são a coluna torácica, depois lombar, cervical e, por último, sacro. E os tumores que mais comumente se associam ao cistócio aneurismático é o TZC e o osteoblastoma. Aqui mais um caso onde a gente vê muito bem nesses níveis, pegando aí elemento anterior, outro caso de cistócio aneurismático. Está quase acabando aí os casos. Esse próximo é um paciente pediátrico que a gente pegou alguns anos atrás, que vinha com dor cervical 2 meses, com aumento de intensidade a 3 dias, até a figura que a gente usou num dos artigos que a gente fez de lesão tumoral de coluna. Então lembrar que é um paciente bem pequeno, tem 2 anos de idade e vem com esse achado aqui na tomografia. Seguindo aí, quem que... Quatro, 5 aqui. Certo. E ela é uma lesão blástica ou lítica? Lítica. Tem aqui alguma reação periosteal agressiva? Raios de sol, alguma coisa? Não. Parece que não rompe a cortical, não tem muita partes moles. Tudo bem. Até aí, perfeito. Aqui a ressonância magnética. Não sei se as imagens ficaram tão boas, mas era para ressaltar que tem muito, muito edema em volta dessas lesões. Muito, muito edema, muito processo inflamatório em volta dessa lesão. A gente olhando aqui a faixa etária, o paciente bem novinho. Você pensa em algum diagnóstico aqui? 2 anos de idade. Então, um ponto importante, todo paciente com menos de 3 anos de idade, com lesão óssea, você tem que pensar em osteossitose, que é uma das causas mais comuns. Sempre, sempre você tem que incluir no seu diagnóstico diferencial, nas mais diversas formas, essas lesões. Poderia perguntar para vocês, isso aqui parece ser um osteomosteoide? Tem aquele aspecto de nidos dentro da lesão? Parece que não. E o osteoma é muito novo para ter osteomosteoide. Então era um caso aqui. E lembrar desse processo inflamatório em volta, que a osteossitose dá bastante processo inflamatório. Tá bom? Então os tumores que dão muito processo inflamatório normalmente são tumores benignos. Mais uma vez, esteocitose, granuloma eosinofílico, osteomosteoide,
osteoblastoma e condroblastoma. Muito, muito, muito edema. Isso é importante vocês terem esse raciocínio quando você está vendo lesão óssea em qualquer lugar, não só na coluna. Lembrando que granuloma eosinofílico é a forma focal. Uma lesão óssea única de osteocitose a gente pode chamar de granuloma eosinofílico. Próximo caso é um paciente com dor lombar há 3 anos, uma dor crônica inespecífica, e é um paciente de sexo masculino e tinha 50 anos. Esse é o assado aqui na tomografia computadorizada desse paciente. Seguindo, por favor. Quem que é o próximo aí? Vamos lá para trás, a última fila aí. Certo, perfeito. E ver esse aspecto, né, bem essas traves, bem paliçado, né, chamado dessas traves. E aqui é a ressonância magnética. Aqui é um T1, um T2 e um pós-contraste. Você vê que no T1 é bem elevado o sinal aqui desse corpo vertebral. O que pode ser esse aumento na elevação de sinal desse corpo vertebral? O que você acha? Componente temático até poderia ser, mas se olhando a tomografia, né, computadorizada, você identifica que a densidade aqui é exatamente igual à densidade da gordura do subcutâneo, né? Então é uma lesão óssea que tem esse aspecto paliçado, com características benignas, que tem gordura na ressonância magnética, pode ter um pouquinho de realce, e é uma lesão super frequente. Vocês vão ver por dia, acho que 2 casos disso você acaba encontrando. Pode ser mais focal, pode comprometer o corpo vertebral todo. Você pensa em algum diagnóstico? Hemangioma, né? Então essa é a característica clássica de hemangioma, né? Lesão dá esse aspecto paliçado na tomografia, não tem lesão periosteal. Quase sempre você consegue ver focos de gordura no interior desses hemangiomas e na ressonância fica fácil o diagnóstico. Próximo caso é uma paciente, acho que é o último caso, com dor lombar baixa, 6 anos, paciente do sexo feminino e tinha 33 anos. Então aqui são os exames dessa paciente, tomo, ressonância pós-contraste e aqui um T2. Vamos lá, quem que é o próximo aí? Aqui. Você acha que essa lesão aqui na tomografia tem característica de agressividade? Não. Então, olha, ela não rompe a cortical óssea, ela não faz recorte endosteal, não tem comprometimento de partes moles. Parece ser uma lesão benigna. Olhando aqui no pós-contraste, você acha que essa lesão tem realce? Compara com os outros corpos. Tá? Você está vendo algum realce aqui? Não, não tem realce. E aqui a gente consegue identificar essa lesão aqui também, aqui no T2. Então esse é o aspecto, essa lesão a gente encontra frequentemente, isso é chamado tumor benigno de notocorda. Então ela tem sempre essa característica, uma lesão algo esclerótica na tomografia, sem reação periosteal, sem rotura da cortical, sem partes moles, não tem realce na ressonância, pode ter um hipersinal em T2 e um baixo sinal em T1. Então lembrar desse aspecto do tumor benigno de notocorda é outro tema que tá meio em moda e acaba caindo na prova do colégio. É muito importante ter essa consciência desse raciocínio para não pensar e chamar isso aqui de cordoma. Certo? Então lembrar que não tem realce e é uma lesão com características benignas, que é esclerótica na tomo e não tem realce na ressonância magnética. Acho que era basicamente esses os principais tumores. Agora vamos seguir com a próxima apresentação aí do Zé. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Eu. Então, a VANI metástase, você tem que ter algumas características. Se não tem lesão esclerótica na fase pré-contraste e o paciente tem trombose, você pode cravar no seu relatório. Então, eu vi alguns casos de VANI metástase no hospital e um dos caras teve o IDKD recentemente. Um dos caras que descreveu isso é o Bruno Vandenberg. O cara foi discutir, um dos casos do quiz era esse.
Era um caso semelhante a esse aí. E ele falou, no meu caso, eu não tenho dúvida nenhuma, porque você está vendo uma lesão esclerótica ali, essa lesão teria que ter já aparecido numa fase sem contraste, não é o contraste que faz ela ser esclerótica. Então você pode cravar uma vanice metástase sim. Tanto que os 2 casos que a gente teve esse ano de lesão assim não foram biopsiadas. Porque você não vai biopsiar uma lesão que não tem. Então lembrar aí desse aspecto, a dica é, você vê uma lesão de corpo vertebral esclerótica, numa fase pós-contraste, com bastante realce vascular em volta, lembrar que pode ser de se tratar de uma vanice metástase. Bom, vou falar sobre coluna vertebral. Então, no Brasil, 16 a 26 casos por milhão ano, e nos Estados Unidos, 15 a 14. Nos Estados Unidos, mais ou menos 12 mil evoluem para paraplegia, 4 mil mortes antes da admissão hospitalar, 1.000 mortes hospitalizados, e incide mais nessa idade entre 20 e 50 anos, mais frequente em homens, sobretudo em acidentes de trânsito, queda de altura, esporte, trabalho e outras atividades. Então, a anatomia da coluna vertebral é diferente nos segmentos, né? Então, a gente vai ter morfologias diferentes dos corpos vertebrais, dando destaque aqui para a coluna torácica e lombar. Então, a coluna torácica vai ter uma maior estabilidade, sobretudo pelos discos mais finos, as facetas interapofisárias elas vão ter uma orientação coronal e essas articulações costovertebrais elas vão ajudar nessa estabilidade. Por conta da morfologia, a gente vai ter uma menor amplitude do canal vertebral, o que vai facilitar as lesões neurológicas nos traumas. Na coluna lombar, a gente vai ter uma menor estabilidade, os discos vão ser mais espessos, mais largos, para aguentar a maior carga do eixo axial. As facetas vão ter uma orientação sagital, e como não tem arcabouço, a gente vai ter uma menor proteção dessa região. Por conta disso, a gente vai ter uma maior amplitude do canal, maior complacência das raízes, bem como da cauda, e isso vai predispor menos a lesão neurológica no contexto do trauma. Esse aqui essa aqui é a definição de instabilidade que foi descrita nesse, deixa eu só ver aqui, foi descrita nesse artigo clássico aqui de biomecânica da coluna em 78 que a gente usa até hoje. Então, a estabilidade clínica é definida como perda da capacidade da coluna sob cargas fisiológicas e arco de movimento habitual de manter o relacionamento entre as vértebras de tal maneira que não haja dano nem irritação subsequente à medula espinhal ou às raízes nervosas. Além disso, não há desenvolvimento de deformidades, incapacidade ou dor devido às mudanças estruturais. Então, o que define a estabilidade da coluna são todos esses elementos anatômicos. E, principalmente, é o complexo ligamentar posterior, tá? Que ele vai funcionar aqui como uma banda elástica que vai sustentar e suportar a flexão da coluna anterior. Ela vai funcionar como esse cabo nesse guindaste aqui. Então, a carga axial vai estar incidindo aqui, vai ser absorvida pelos corpos e pelos discos, e esse complexo ligamentar, essa banda elástica, essa banda tensional, que ela vai segurar essa tensão para não haver uma hiperflexão da coluna. Esse complexo ligamentar, ele é constituído do ligamento supraespinhoso, que vai se estender dos ápices aqui dos processos espinhosos, dos ligamentos interespinhosos, que vão estar aqui, das cápsulas articulares, das facetas e do ligamento amarelo. A classificação mais utilizada antigamente era essa classificação de Dennis, que divide, né, em 3 colunas aqui, a coluna vertebral anterior, a média e a coluna posterior. E ela diz que se você tem uma lesão ou mais contíguas das colunas ou uma lesão da coluna do meio, você está diante de uma lesão instável na coluna. Mas há diversas controvérsias dessa classificação por conta desses exemplos aqui, por exemplo. É uma fratura explosiva, que ela não tem aqui uma retropulsão, uma deformidade significativa da altura. Como a gente vai ter o componente do complexo ligamentar posterior íntegro, a estabilidade da coluna vai ser mantida, então dá para fazer uma conduta
expectante, aí, um tratamento conservador. Então, essa classificação não considera o status neurológico do paciente, que é importante para o prognóstico, e por isso ela não serve como guia para o tratamento. Em 94, a OA, que é uma instituição aí que estuda bastante de ortopedistas, tal, que faz bastante classificações e tal, estuda bastante coluna e outras articulações, ela veio com a importância, né, trazendo a importância do complexo ligamentar posterior na estabilidade da coluna. Só que ela é uma classificação muito extensa, muito minuciosa, difícil de reproduzir interobservador, e ela também não considera o status neurológico do paciente, que é fundamental para avaliar a conduta, definir a conduta. Em 2005, veio essas outras duas classificações aqui, bem mais simples, e que levavam em consideração o status neurológico, e também facilitavam a classificação, porque elas dividiam em menos opções aqui de morfologia das fraturas. Também levava em consideração o complexo disco ligamentar posterior, o status dele, e fazendo a somatória desses itens encontrados aqui nesse score, a gente pode definir a conduta. Mais recentemente, a OA fez outra revisão, simplificou bastante a classificação e introduziu também o status neurológico, que é bastante importante para a definição do tratamento. Então, essa daqui vem sendo a mais utilizada aí no pronto-socorro, tal, principalmente porque ela é bem fácil de entender. Dos mecanismos do trauma, existem quatro grandes mecanismos padrões descritos, tá? Mas há muita combinação de mecanismos, então isso aqui é mais didático do que real, mas vamos falar de cada um deles, só para a gente organizar um pouco o raciocínio. Então, o mecanismo mais comum de lesão é o de flexão, né? Onde você vai ter a flexão anterior da coluna, vai gerar aqui uma impactação e um estresse aqui na coluna posterior, podendo até evoluir com ruptura ou mesmo fratura dos elementos posteriores. Esse mecanismo vai funcionar, você vai ter um ponto fixo, que vai ser esse ponto do terço posterior ou a segunda coluna de Dennis, e as outras duas vão estar sujeitas ao estresse. As causas mais comuns são a desaceleração brusca, a queda sobre a região cervical e o mergulho em águas rasas com impactação da cabeça no fundo. O mecanismo de extensão. A extensão é mais comum na região cervical, né? Aqui o pilar articular vai ser o ponto fixo, então você vai ter essa diástase nos espaços intervertebrais, com ruptura, pode ter avulsão de fragmento ósseo, com impactação da região posterior. É mais comum também em carro, queda sobre objeto fixo perpendicular ao corpo e outras causas. Também tem o mecanismo de rotação, que é bem grave, né? A gente vai ter mais comumente na região torácica e lombar, frequente associação com flexão e outros mecanismos combinados, altamente destrutiva, porque a força vai se dissipar para praticamente todas as estruturas da coluna. Ela é bastante grave e tem acometimento neurológico bastante importante. Causa principalmente queda sobre um dos ombros, né, levando a essa rotação, e ejeção de carro com colisão em objeto fixo quando o ocupante é arremessado. A lesão de cisalhamento, que também é gravíssima, né, que ela acaba cisalhando aqui todas as colunas, transfixando a coluna, é bastante dramático o quadro. Ela é mais comum também na tóraco-lombar e na junção crânio-cervical, na luxação principalmente. Associação com lesões em flexão ou extensão, então os mecanismos combinados, altamente destrutiva e com lesão neurológica grave. Então, os principais achados de imagem, sobretudo no raio-x e na tomografia, são esses daqui, para a gente pensar em estabilidade. O deslocamento do corpo vertebral, o aumento do espaço interespinhoso e interlaminar, inferindo lesão ligamentar, alargamento dos espaços articulares interfacetários, por provável fratura do corpo, aumento da distância horizontal entre os pedículos também por fratura, e a interrupção da linha vertical posterior.
As principais incidências que a gente vai usar no raio-x são essas, né? O raio-x é um método amplamente difundido, de fácil acesso, barato, móvel, então vai ser a primeira ferramenta do arsenal que a gente vai utilizar. Então aqui o perfil, sempre garantir que vai estar incluída a transição crânio-cervical, também o C7 e T1, bem como vai estar todos os processos espinhosos, tá? Aqui o alinhamento no anteroposterior, então sempre traçar retas aqui tentando mostrar o alinhamento dos corpos vertebrais, os processos espinhosos, e aqui em boca aberta, avaliando aqui o processo odontoide, as massas laterais aqui de C1, as massas laterais de C2, bem alinhado, equidistante aqui do processo odontoide, e o espaço articular preservado e simétrico entre as massas. Tá, então aqui o que o R1 acaba aprendendo, né? Sempre traçar essas retas quando estiver olhando o raio-x, não pode ter uma quebra ou angulação abrupta dessas retas, que isso pode inferir alguma lesão. Tá? Equidistante, os discos intervertebrais, a altura, o alinhamento, os espaços intervertebrais, e aqui a preservação do espaço retrofaríngeo, que no contexto de trauma, se ele tiver aumentado, sempre pensar em hematoma. Aqui o anel de Harris, que é um achado de imagem normal que a gente vai ter, que é formado pela sobreposição das massas laterais de C2. Então esse anel, se ele tiver qualquer ruptura dele ou desalinhamento, é por conta de alguma fratura dessa região de C2. Tá? Então é um sinalzinho, sempre observar, sempre procurar ele nas radiografias em perfil. Agora falando das fraturas, a fratura occipital ela é bastante rara, difícil de observar no raio-x, sobretudo pela sobreposição das estruturas. Ela é causada por forças de estresse indireta sobre a cabeça e pescoço, e ela vai poder ter esse aspecto fragmentado, linear ou em avulsão aqui pelos ligamentos alares. Ela é classificada em 3 tipos. Aqui o tipo 1, onde a gente vai ter essa linha filiforme aqui de fratura sem desalinhamentos, é uma lesão estável. Aqui a gente vê um traço que se estende do osso occipital até o côndilo occipital também, sem desalinhamentos significativos. Esse traço de fratura pode se dividir e até o outro côndilo também, sendo bilateral, mas é uma fratura também estável. E aqui a fratura do tipo 3, que é instável, em que a gente vai observar esse desalinhamento do côndilo, esse caso um pouco mais dramático, com migração para o canal vertebral. É uma fratura instável, precisa ser fixada. As luxações occipito-cervicais, que são gravíssimas, o diagnóstico é difícil pelo raio-x. A gente vai ter a ruptura do ligamento transverso, que ele faz a estabilidade, ele passa por trás do processo odontoide e promove a estabilidade do espaço pré-odontoide. E ela vai ser dividida em 3 tipos. O tipo 1, que vai ter a translação anterior, o tipo 2, que vai ter essa diástase mais proximal, e o tipo 3, que vai ter essa translação posterior. Aqui um caso do tipo 1, né, que a gente vai ter esse desvio posterior da linha clivus odontoide. Esse aqui é o aspecto normal. Tá? Então, vê como está desviado o processo odontoide, alargado o espaço pré-odontoide também alargado. Aqui do tipo 2, a gente observa que tem uma diástase aqui do espaço do côndilo para a massa lateral de C1, o espaço alargado, aqui pós-tratamento fixado e aqui dramaticamente aumentado. Não encontrei imagens do tipo 3, que são fatais essas lesões, é difícil de encontrar mesmo. Fratura do processo odontoide, então ela pode ser por flexão ou hiperextensão da articulação. O tipo 1 vai ter esse aspecto aqui de avulsão de pequeno fragmento ósseo, bem no ápice aqui do processo odontoide. Pode também estar associado a esses outros mecanismos de distração, rotação e combinação, e alguns autores não acreditam nessa fratura, eles acreditam que isso é um osso terminal, é um núcleo de ossificação,
então eles acham que isso é um achado benigno, tá? Mas de qualquer forma esse achado é estável, tá? O tipo 2, ele é instável, tem uma taxa de não união, de não consolidação alta, que vai de 20% a 80%, por conta da interrupção vascular aqui, ela precisa ser tratada, fixada. O tipo 3 é uma lesão estável, ela é uma fratura transversa aqui, que vai pegar o contorno mais posterior do corpo aqui, pouco antes do início do processo odontoide, e vai ter um tratamento conservador, quando não desalinhada. Fratura de Jefferson, então, o clássico. A fratura, você vai ter uma carga axial no topo do crânio, que vai promover essa dissipação da energia, promovendo essas fraturas dos arcos anterior ou posterior, ou todos, ou ambos, ou só de um lado ou só de outro. Então aqui a gente observa nessa transoral o desalinhamento aqui das massas laterais, de C1 e de C2, e também essa diástase aqui em relação ao processo odontoide pela ruptura do ligamento transverso. Aqui o traço de fratura, aqui o espaçamento, o alargamento do espaço pré-odontoide, e aqui na tomografia esse desalinhamento das massas laterais de C1 e C2. Lembrar também que há variantes anatômicas, então com ausência de fusão dos arcos neurais anterior e posterior, mas quando isso aparece, elas vão estar em margens corticalizadas, arredondadas, então fica mais fácil de diferenciar, sobretudo na tomografia. A fratura do enforcado, que foi descrita nos cadáveres, né, que eram enforcados, mas que hoje a gente acaba vendo com esse mecanismo de trauma, em que o indivíduo acaba batendo a face e faz a face no para-brisa, no volante, antes do vértice aqui da cabeça, faz essa hiperflexão aqui, acentuada, promovendo essa dissociação entre o corpo e os elementos posteriores. Ela é dividida em 3 tipos, tá? Então, o tipo 1, ela vai ter essa dissociação sem angulação ou alargamento. O tipo 2 vai ter uma angulação do corpo vertebral, seja anterior ou posterior, e vai ter uma translação anterior do corpo. E o tipo 3 vai ser o tipo 2, mais a luxação de uma ou das duas facetas articulares. Aqui um exemplo do tipo 1, onde a gente vai ter esse aspecto linear aqui das fraturas, estável, sem deslocamento ou angulação. O tipo 2 a gente vai ter já essa angulação, bem como aqui do pedículo, e essa diástase dos fragmentos. Também há a divisão do tipo 2A, que é quando há uma angulação sem translação significativa, que é porque o ligamento longitudinal anterior ele vai estar íntegro. Então é preciso tomar cuidado com essa fratura, porque você tem que fazer uma redução e extensão antes de imobilizar. Se você imobilizar sem fazer essa extensão, essa redução com extensão, você pode causar uma lesão neurológica grave aqui. E o tipo 3, você vai ter essa translação bem mais evidente, com essa diástase significativa. Essa estabilização precisa ser cirúrgica, bastante instável. As lesões cervicais subaxiais, então, vão ter vários mecanismos, infinitos aqui, mecanismos de trauma, tá? A depender da velocidade e da posição em que o indivíduo for atingido. Usando a classificação da OA, a gente vai ter as fraturas em compressão e explosão, então vai ter desde fraturas dos planaltos, das placas terminais leves, sem redução da altura, até acunhamentos anteriores mais significativos, comprometendo um ou os dois planaltos, tá? Como nesse caso aqui, é uma leve fratura com acunhamento anterior, sem retropulsão do muro posterior. As fraturas em explosão, que a gente vai ter essa fragmentação, essa diminuição do corpo vertebral, sem, nesse caso, redução significativa da altura ou retropulsão. Nesse caso, é uma fratura estável, porque a gente pode ver que o complexo ligamentar posterior ele vai estar íntegro. Aqui, nesse outro caso, a gente vai ter um pouco de retropulsão, indo para o interior do canal vertebral. Então, aqui uma mínima retropulsão, com redução da altura e acunhamento anterior, e um caso mais dramático, que vai ter explosão do corpo vertebral, com uma lesão, provável lesão neurológica aqui, por essa extensão posterior do muro.
A dissociação, que também é uma lesão gravíssima, que ela principalmente está associada a esses dois mecanismos, né, a hiperflexão posterior e a anterior por hiperflexão. Nesse caso, por exemplo, a gente tem uma dissociação sem fratura aqui, você tem essa dissociação com ruptura dos elementos posteriores aqui, levando a uma instabilidade dessa região. Aqui, no caso de dissociação posterior por hiperflexão, a gente vai observar aqui um sinal bastante clássico, tá? Que é um engavetamento das articulações, é uma subluxação, em que a gente vai perder a congruência, uma luxação praticamente, que a gente perde a congruência das facetas articulares, pode ser de um lado ou bilateral. Nesse outro caso, a gente vai ter essa dissociação aqui com ruptura provável dos elementos posteriores, do complexo ligamentar posterior, bem como alargamento do espaço posterior do disco intervertebral. Usa-se como referência, tá? Quando você tem uma diástase de 2 milímetros desse espaço articular, você já considera uma luxação, e uma congruência menor que 50 graus já pode falar em subluxação. Aí, esse outro mecanismo de dissociação anterior por hiperextensão, então você vai ter essa diástase dos elementos anteriores, com compressão aqui e fratura ou não dos elementos posteriores, como nesse caso, aqui tem uma fratura do processo espinhoso, e aqui a gente vai ter essa ruptura discal. Os mecanismos mais frequentes dessa lesão, de causa dessa lesão, é a queda de frente da própria altura, no idoso no embriagado, que não vai conseguir se defender da queda. Então ele acaba caindo com o rosto direto no chão e acaba fazendo essa hiperextensão aqui. Também acidentes de carro. Também há a fratura em lágrima, que no contexto de extensão ela é estável, em que o ligamento longitudinal anterior vai acabar fazendo uma avulsão no contorno inferior aqui do planalto inferior do corpo vertebral do C2. Outro mecanismo é a translação e rotação. Ela vai acontecer esse desalinhamento no eixo horizontal, então a gente vai ter a translação do corpo e das outros elementos. Ela vai ter essa lesão extensa aqui das estruturas cápsulo-discais, ligamentares, luxação aqui com cavalgamento ou empoleiramento aqui das facetas. Então essa é uma lesão gravíssima, ó, nesse caso transfixando completamente a medula, não precisa nem fazer ressonância para ver. Aqui a fratura também em lágrima, mas agora por flexão, que vai ser uma lesão instável, diferente daquela de C2, que o fragmento quase não se desloca, tá? E aqui, mostrando a translação, um eixo oblíquo aqui, comprometendo dois corpos vertebrais por conta da linha de força aqui da fratura. Aqui um outro caso de cavalgamento. Você pode ver que não tem fratura, mas é dramático a extensão da lesão. Falando um pouquinho agora passando todos esses conceitos agora para a coluna torácica e lombar. Nesse caso aqui a gente vai ter uma fratura em flexão e hiperflexão, com acunhamento anterior, fragmentação e redução da altura, e também com esse cavalgamento das facetas articulares. E aqui um sinal que eles descrevem na tomografia, né, que são das facetas nuas, que quando faz o corte aqui vai ter a subluxação, a luxação, e você não vai conseguir ver as facetas. Nesse outro caso, que a gente vai ter uma compressão discreta, aqui uma fratura em compressão discreta do corpo vertebral, só para mostrar os elementos posteriores, a gente tem que buscar essa linha de baixo sinal aqui, no ligamento supraespinhoso. Aqui o ligamento amarelo, sem nenhuma interrupção, demonstrando que não há lesão dos elementos posteriores, uma fratura estável. Nesse outro caso aqui, a gente vai ter essa fratura-compressão, com esse desalinhamento e essa cifose, discreta cifose focal aqui, mostrando um cavalgamento também da articulação, uma luxação, e aqui a ruptura dos elementos ligamentares posteriores, aqui a descontinuidade, franca descontinuidade do ligamento supraespinhoso, bem como alteração de sinal do interespinhoso e do ligamento amarelo. A lesão em flexão, a gente tem aqui, então, essa diástase importante com essa fratura do contorno inferior desse corpo vertebral, demonstrando
grande lesão aqui com diástase de todos os ligamentos posteriores. Aqui provavelmente tem a luxação das facetas, com certeza. E aqui um hematoma bem nesse local onde tem a ruptura. Outra fratura e explosão, agora só para demonstrar a lesão nervosa, né, que é importante para o estadiamento e para a decisão da conduta. Então, uma fratura e explosão com uma retropulsão importante do corpo vertebral, transfixando totalmente aqui a medula espinhal, ainda com lesão dos elementos posteriores. Aqui o supraespinhoso até parece estar íntegro, mas uma lesão bastante grave que precisa ser tratada. Aqui a retropulsão ocupando todo o canal vertebral. Importante a gente sempre falar quanto vai estar acometido o canal vertebral para o ortopedista. Aqui demonstrando o quanto define a conduta do cirurgião, o tipo de achado de imagem. Então aqui a gente tem essa fratura em flexão com compressão do corpo vertebral e elementos posteriores aqui íntegros. Aqui então foi feita uma abordagem anterior, uma artrodese com via anterior. Nesse outro caso a gente tem uma lesão significativa aqui do complexo ligamentar posterior, mas não tem perda da altura do corpo vertebral, então preferiu-se fazer a via posterior com fixação. Nesse outro caso, a gente vai ter uma lesão tanto do corpo vertebral, com redução importante da altura, como dos elementos posteriores. Então foi optado pelas duas vias. Aqui para demonstrar um caso de translação anterior, que parece ter pouca fratura, algo pode ser que se achar que não tenha tanta importância, mas quando você vai para a ressonância, olha o quanto é dramático a lesão da medula, tá? Com pressão, alteração de sinal com edema, hemorragia e a total transfixação aqui do complexo ligamentar posterior. E a lesão em translação bastante grave, né? Que vai ter essa orientação aqui oblíqua, comprometendo mais de um corpo vertebral, transfixando, fazendo um cisareamento total aqui do disco, bem como da medula espinhal e dos elementos posteriores. Bom, então, só para fixar como conceito, o que é importante falar no trauma de coluna? Sempre avaliar bem os elementos posteriores quando você estiver diante de uma fratura. Se você não tiver a ressonância, ver no raio-x ou na toma esses sinais indiretos. E também entender que, às vezes, uma fratura em explosão ela pode estar estável só pela garantia do complexo ligamentar posterior. Então, basicamente é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí. Isso aí. Valeu.